Temos ainda uma série de perguntas que nos foram feitas, né? Então está procurando responder. Não dá para a gente responder num único dia, aliás, até dá para a gente responder num dia só, mas fica sem embasamento bíblico, né? Então nós precisamos do embasamento bíblico para que nós possamos entender a vontade de Deus para conosco, né? Outro dia alguém havia me perguntado, pedido, né, pelas redes sociais, que pudesse estar falando um pouquinho sobre o pecado contra a carne. O que é isso? Quais são as consequências? O que a Bíblia fala a esse respeito, né? Então nós estaremos meditando nessa noite, falando nessa noite sobre o pecado contra a carne, que nós até lemos um texto inicialmente, né? Os irmãos todos sabem, né, o que é o pecado contra a sua própria carne. Quem sabe? Não sabe, né? Nós já lemos aqui, nós vamos falar, mas qual que é a consequência disso? E às vezes, irmãos, assim, é uma coisa que às vezes parece que nem precisaria falar, porque pressupõe, né, que aquele que recebe Jesus, ele está limpo de todas essas coisas, mas nunca podemos esquecer que nós estamos num mundo formado por pessoas que veio do pecado, de uma vida de pecado, que o diabo usava lá atrás, outrora, e as coisas vão se mudando, vão se modernizando, né? Mas a palavra de Deus, ela diz assim, que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele continua sendo o mesmo. A palavra dele, ele permanece, né? O nosso Deus, ele não muda, embora as pessoas mudem, embora as pessoas vão se transformando para pior, evidentemente, né? Mas a palavra de Deus, ela é sempre única e eficaz. Se nós lembrarmos aqui, eu lembro muito bem que lá para o final dos anos 80, talvez início dos anos 90, que foi mais propagado, né, programas, televisões, pessoas comprando aparelhos de televisões, e os filmes sempre tinha algumas abordagens, depois foi colocando nas novelas, e vai, a cada medida, vai passando o tempo, vai se colocando mais coisas, e parece que as coisas vão se tornando normais. Então aquilo que espantava, aquilo que chocava há um tempo atrás já não choca mais, né? Se nós pensarmos, não é o caso que nós vamos falar hoje, mas nós pensarmos um tempo atrás, lá nos anos 70, 80, quando ouvia falar-se de algum homicídio, chocava todo mundo, o que foi que aconteceu, quem matou quem, né? Hoje a gente ouve falando assim, quantos que morreram, e parece que ficou normal, porque veio sendo colocado de forma tão normal no meio televisivo, isso acabou se tornando normal. Quando nós olhávamos lá atrás, havia-se, né, um tempo, bem, não sei de qual que é os anos, o mais antigo talvez vai lembrar, que tinha lá a pessoa, né, quando ia se casar, passava um tempo, conhecia a moça, ia na casa da moça para conhecer o pai, ia namorar, e aí o namoro funcionava mais ou menos de um jeito, o rapaz sentava de um lado, a moça sentava do outro, e no meio estava o sogro, né? Esse era o namoro que fazia, então tudo que conversava tinha alguém ali perto, né? Hoje o tempo passou, isso parece que é uma coisa quadrada, mas era assim que acontecia, né? Lá atrás, quando nós ouvíamos falar de alguém que estava se divorciando, era um choque, porque como é que pode uma pessoa estar divorciada? Não podia, e hoje é normal, não tem problema nenhum. Parece que o que não é normal é a pessoa ficar casada por tanto tempo, né? A sociedade vai mudando e as coisas vão se acostumando. Então nós vemos que lá atrás passava na cena de novela, de filme, o rapaz encontrava com a moça e nem sabia o nome dela, um caso ou outro já ia, deitava-se com ela, tinha um relacionamento físico e era o que passava, um caso. Hoje se passa, é normal, se passou. E quando vem vindo para a sociedade, da mesma forma, né? Os casamentos, as pessoas têm relacionamento com muitas pessoas e depois casa com alguém, depois que casa ainda não dura, não dá certo. Mas a gente olhando para cá, falando sobre o pecado da carne, e como eu disse para os irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque parece, né, que quando vem para a igreja, parece que também não é normal, a pessoa vem, o jovem veio, a jovem veio, o viúvo veio, o outro veio, e já estava meio que acostumado e vai casar, mas para que esperar o casamento para ter um relacionamento físico? E nós vamos estar abordando aqui nessa noite, falando sobre 3 palavrinhas que são sinônimas, né, que são elas prostituição, adultério e a outra que é? 3 são sinônimos, a outra é fornicação, né? Então você olha, adultério, prostituição, fornicação, inclusive dependendo da tradução da sua Bíblia, às vezes a gente vai ler
adultério, na sua da prostituição, ou na sua vai estar escrito fornicação, e elas são sinônimos, né? O que acontece normalmente quando a gente vê prostituição está mais ligada à venda, a recebimento, a vários parceiros que existem por ali, adultério já no caso de casados, né? E fornicação mais ligado aos solteiros. Entretanto, no meio da palavra fornicação, se nós formos procurar o significado, está todo tipo de relacionamento impróprio ou ilícito, né? Quando a gente fala de impróprio ou ilícito, a gente vai entrar tudo que acontece de forma errada, que não se pode de forma nenhuma. E aqui o que diz a palavra de Deus, o primeiro texto nós vamos ler mais evidentemente, nós começamos lendo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, né? Foi o primeiro texto que nós lemos, a gente vai ler anteriormente, mas só para a gente dar aqui um início nesse texto que nós vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 6, 18 diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E eu estou lendo isso porque, assim, olha, se todo pecado que a pessoa comete é fora do corpo, e a prostituição, fornicação ou adultério é contra o seu próprio corpo, já que o corpo é dele mesmo, ele faz o que quer, não é? O que os irmãos acham? É o que as pessoas dizem, mas isso não é verdade. Porque aqui nós temos, irmãos, um grande problema, né? Que a pessoa, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Primeiro que aquele que recebe Cristo, ele faz uma entrega do seu corpo para Cristo. E a Bíblia, nós vamos ler um pouquinho mais aqui, mas assim, vós sois o templo do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo não é mais nosso, mas o nosso corpo, ele pertence a Cristo, porque Ele habita em nós. E aqui tem uma questão muito complicada, porque todos nós sabemos que Deus é santo, os irmãos não sabem? Todos sabem que Deus é santo. E Deus habita em templo imundo? Não. Então, se Deus não habitar no nosso corpo, por ele ser imundo, nós estamos fora da graça de Deus. Além das consequências, vou deixar para falar um pouquinho mais futuramente, qual que é a consequência disso? Porque parece que é uma coisa tão simples. Olha, a pessoa teve um relacionamento com outro, não deu certo, ou separou, ou continuou. Acaso as pessoas dizem assim, olha, pastor fulano está lá namorando, mas já estão tendo um relacionamento, e aí você fala que a pessoa, não, imagina, né? E aí depois, quando casa, tem-se a consequência. Nós vamos citar de pelo menos duas que a Bíblia menciona, que são graves, inclusive. Mas, a gente voltando para cá, qual é o grande problema? Olha, o relacionamento físico, o relacionamento sexual é permitido por Deus em apenas um caso. Só num caso. Qual é o caso? O caso, né? Eu me caso, então pronto, então está casado, pode. Por quê? Porque quando a Bíblia diz do casamento, ele diz que não são mais dois corpos, mas os dois corpos, quando se juntam, ele passa a ser o quê? Um único corpo. Então, dentro desse único corpo, o relacionamento físico não tem nenhum problema, não é pecado. Às vezes as pessoas, eu já conversei com pessoas, dizem assim, lá atrás, falando a respeito do pecado de Eva, que comeu, né, Adão, que eles comeram o fruto proibido, mas não é o sexo. Não, mano, não é. Foi colocado, feito o homem, e a mulher disse assim, enchei-vos e multiplicai-vos. Como é que eles iam encher e multiplicar? Era através do relacionamento sexual, não tinha outra forma, não tinha outro jeito de ser. Mas aqui, quando a gente pega que são dois corpos, são duas pessoas, ainda que esteja namorando, ainda que esteja noivo, ainda que vai casar sábado, não lhe pertence, ainda são duas pessoas, só depois do casamento, diz a Bíblia, que se torna um único corpo, então não tem problema nenhum. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, no primeiro versículo nós vemos assim, fugir da prostituição. Essa palavra, irmão, fugir, o que nos lembra assim, né? Não pensa, o que significa fugir? Por que você foge? Foge de alguma coisa perigosa, não é? Você está ali, vem um cachorro bravo correndo atrás de você, o que você faz? Você sai correndo, você foge, porque você não vai enfrentar o cachorro. Vem alguém na sua direção armado, se você pode, você foge, porque tem um perigo ali.
Então, quando você dá tempo, você precisa fugir do perigo, não é para você enfrentar o perigo. E aqui diz a palavra de Deus, ele diz a mesma coisa: fugir da prostituição, corre dela, porque ela causa dano. Mas que dano, né? Eu peguei alguns pontos, eu vou pegar desse ponto para frente. Eu quero ler com os irmãos, voltar um pouquinho, aí mesmo no texto que nós lemos aí de 1 Coríntios, no capítulo 6, lendo do versículo 15 para baixo, não só o 18, e a gente vai comentando sobre ele, tá bom? Então vou ler com os irmãos, depois a gente volta a falar de outros textos, né? Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, eu vou ler o 15, depois os irmãos lêem os demais, por gentileza, e os irmãos não cansam. Lembrando os irmãos que, como a gente sempre faz, todas as quintas-feiras, né, a gente vai avançando na leitura dos textos, e caso os irmãos tenham alguma dúvida, caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, aproveite no texto, né, não deixe a gente avançar muito, porque se a gente avança muito, às vezes acaba perdendo o sentido daquilo que nós estávamos falando. Mas no capítulo 15, no capítulo 6, verso 15, diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz, fazes um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas se ajuntam com o Senhor, é o mesmo Espírito. Verso que nós já lemos, né? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verso 19. Não sabeis que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e ao vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Mas qual que é o grande problema aqui da prostituição, do adultério, da fornicação? O grande problema que acontece aqui é que quando nós recebemos a Cristo, os nossos corpos não nos pertencem. Aqui no texto que nós lemos aí, no versículo 20, diz assim: porque foste comprado por um bom preço. O nosso corpo, ele pertence a Deus. E qual foi o preço que ele pagou pelo nosso corpo? Morte de cruz, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser purificados, que nós pudéssemos ser limpos. Então assim, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como é que eu posso glorificar a Deus no meu corpo, irmãos? Santificação, honrando a Deus. Eu preciso que meu corpo dê glória a Deus, que glorifique a Deus. Então eu não posso fazer do meu corpo qualquer coisa, aquilo que eu quero. Por isso que a gente não vai entrar em detalhes, não dá tempo, mas a pessoa tem algum problema de eu fazer uma tatuagem no meu corpo? Claro, o corpo não é seu, você não pode fazer isso. Você tem que pedir autorização para o dono dele, o dono dele é Cristo, você não pode fazer isso. Eu posso perfurar, colocar brinco, colocar piercing, o meu corpo não é meu, ele não me pertence. Então eu não posso fazer dele o que eu quero. Então o grande problema que tem aqui é isso: glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o que pertence a Deus. O que pertence a Deus? O nosso corpo e o nosso espírito. Então, pelo corpo ser de Deus, nós não podemos fazer dele o que nós queremos, né? É aquilo que nós queremos que fazer com nossos corpos, né? Tá, tem uma pergunta aqui para a gente deixar para o futuro, tá, irmãos? Aí aqui ele diz assim, olha: não sabeis vós, versículo 15, que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Nosso corpo, juntando nós, igreja, nós pertencemos à família de Deus e formamos o corpo de Cristo. E a gente observa que a Bíblia faz essa comparação a respeito do corpo, né? Qual que é o problema se nós tivermos uma enfermidade no nosso corpo? Eu posso dizer que eu estou sadio se o meu pé está machucado? Não, eu não estou sadio. Eu posso dizer que eu estou sadio se eu estou com um problema respiratório? Não, meu corpo é uma única coisa. Então ele diz assim, olha, vossos corpos são membros do corpo de Cristo.
Tomarei, pois, o corpo de Cristo e faloei membros como a meretriz? Não, por certo. Embora está falando aqui de uma meretriz, prostituta, irmãos, mas mesmo que não seja uma prostituta, mas se seja um namorado, se seja namorada, se não seja esposa, esposo, é a mesma condição. Lembrando os irmãos que tanto faz a palavra que nós vamos usar, que são tudo de relacionamentos impróprios, ele está falando da mesma coisa e do mesmo fato, a mesma consequência. Então, o pecado do corpo, ele tem uma consequência muito grande, porque não nos pertence. Nós não podemos destruir aquilo que não é nosso. Imagina que você está passando pela rua, você vê um carro e você não gosta muito da cor, você vai lá e bota fogo no carro. O que vai acontecer se você for pego? Que você vai ter que dar conta do carro, porque o carro não lhe pertence, você não pode destruir ele. E o nosso corpo não é nosso. E ele continua dizendo assim: não sabeis vós que o que ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, juntou com ela, fez o mesmo corpo? Então, a partir do momento que você junta com o pecado, o seu corpo se tornou pecaminoso, o corpo inteiro. E se seu corpo está com o pecado, o que acontece com a presença de Deus nele? Foge. Por quê? Deus é santo. Quando diz assim: sede santo como é santo aquele que vos chamou, sede santo como é santo o vosso Pai, ele está dizendo exatamente porque Deus quer estar conosco. É isso que nós precisamos entender, que quando nós pecamos, a presença de Deus não pode mais estar na nossa vida. Então, se a pessoa, vamos pegar um exemplo, o jovem, ele vem e canta aqui com a mocidade, canta um hino maravilhoso, os irmãos acham que Deus vai receber? Não, porque está em pecado. Você acha que Deus vai abençoar a sua vida? Não vai. Então não adianta nós pegarmos, nós nos separamos de Cristo. A Bíblia fala que os nossos pecados faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então ele diz assim: olha, são dois uma só carne, mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então perceba que quando nós recebemos Cristo, que nós entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito dele habita na nossa vida. Então é o mesmo. Fugir da prostituição, nós já citamos aqui, mas irmãos, precisa fugir, é perigoso. O ser humano, ele foi feito para que pudesse ter o relacionamento. Deus fez homem, fez mulher para que se multiplicasse, para que tivesse o desejo. E ele diz assim: olha, mulher, o teu desejo para o seu marido. Da mesma forma, lá atrás no livro de Gênesis, quando veio o pecado, quando comeram o fruto, desobedeceram a Deus, Então ele diz assim: fugir do pecado. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui pega contra o seu próprio corpo. Versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui nós falando, olha, nosso corpo não é nosso. Eu não posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Eu preciso entender o que Deus quer que eu faça com ele. Eu preciso ter o cuidado da santificação, porque Deus agora diz na palavra do Senhor que ele não habita em templos feitos por mão de homem, por mão humana, mas ele habita no coração, na vida das pessoas, E aí que o texto que nós já lemos: porque foste comprado com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, se é que nós servimos a Deus. Se nós servimos a Deus, irmãos, lembra, outro dia nós falamos a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava sendo levado para Roma, e ele passa aqueles dias todos sem comer, e vem toda aquela tempestade sobre o navio, meus irmãos, lembram daqueles assim: olha, o Deus de quem eu sou me apareceu, conversou comigo ontem, Diz assim que nenhuma alma vai se perecer, só o navio, porque ele pertencia a Deus. Então Deus tem a liberdade de falar com o seu povo, com o seu templo, de habitar no seu templo. Então aqui a primeira coisa que nós vamos, olha, o único pecado que a gente peca com o nosso corpo é a gente estando em fornicação, prostituição, que são as mesmas palavras. Entretanto, a gente é bom sempre entender, eu tinha colocado o texto aqui, mas eu apaguei, não deixei de volta. Então não sei onde está escrito aqui, mas os irmãos vão lembrar. Diz assim: olha, ninguém seja fornicário como Esaú, que ele trocou, não me fugiu o texto aqui, ele trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Perceba que, o que ele fez? Ele substituiu a bênção que Deus havia dado. Ele tinha o direito de progenitura, ele tinha
a graça de Deus, a bênção de Deus na sua vida, ele troca, ele desvaloriza, e a Bíblia diz assim: ninguém seja fornicário como ele, que não valorizou aquilo que Deus havia dado. Então, perceba que ele trata, né, da mesma forma, é aquela palavra de fornicação, não seja fornicário como ele, desprezando a bênção de Deus. Da mesma forma somos nós, quando nós desprezamos a bênção de Deus na nossa vida, ele trata até como uma fornicação. Então precisa tomar bastante cuidado, que às vezes a palavra pode ser um pouquinho mais ampla, né? Então aqui é o primeiro texto. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos, ainda no livro de 1 Coríntios, só que no capítulo 3. E aqui, irmãos, a gente tem... Sim. 7:3. Sim. O capítulo 7 já não é para o solteiro, é para o casado, né? E aí Paulo ele entra dizendo assim: olha, conta as coisas que vocês me escreveste, bom fosse que o homem não tocasse em mulher, mas para evitar a prostituição, né? Então, que cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido, que está no capítulo 7. O texto que ele está, o Modivaldo está dizendo, no versículo 3: o marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido, e a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, eu sempre digo aqui, olha, que quando você casa, você já assume uma dívida, né? O homem deve para a mulher deve para o homem. Algumas traduções, ele diz assim: o marido cumpra com seus, está na Bíblia Católica, inclusive, essa tradução, cumpra com as suas obrigações com a sua mulher. Ele diz isso, né? E a mulher também cumpra com suas obrigações. Mas que obrigação que ele estava? O que é pagar a devida benevolência? Está tratando exatamente do relacionamento físico, sexual, não é forçado, é benevolente, é gratuito, é oferecido dentro do casamento, está tudo correto, não tem nenhum problema em relação ao relacionamento sexual. Portanto, não se trata aqui de um pecado contra o corpo, porque está tratando do homem e da mulher dentro do casamento. Mas eu não sei se era isso que o irmão queria falar. Alguma coisa nisso mesmo? Ok. Então vamos voltando aqui para o que nós estamos falando do pecado, o problema de você pecar contra o seu próprio corpo. No livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Aqui, irmãos, nós encontramos as consequências de você não cuidar do templo de Deus. O que acontece com aquele que não tem cuidado com o templo de Deus? Ok? Vamos ler lá então 1 Coríntios, irmãos, podem achar, está pertinho aí, né? É 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Pedi para um homem ler um e para a mulher ler o 17, pode ser? O homem leu o 16, a mulher o 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Irmãos, olha, parece uma coisa simples, né? Olha, o meu corpo é meu, vou lá e faz o que eu quero. O jovem está namorando, acha normal ter um relacionamento com a noiva, com a jovem, com a namorada, não casou, ou não é nada. Olha o que acontece aqui. A Bíblia diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Vocês não sabem disso? Porque ele habita em vós. Aí vem no versículo 17, o que acontece com aquele que destrói o templo de Deus? Deus destrói ele. Irmãos, perceba que a gravidade do que nós estamos falando, porque quando a gente peca contra o nosso corpo, nesse tipo de relacionamento, a Bíblia fala que Deus nos destrói. E aqui está um grande problema, porque assim, olha, quando alguém está passando por uma luta, por uma dificuldade, vem um pedido de oração para nós na igreja, o que nós fazemos? Oramos, pedimos misericórdia de Deus, e Deus usa de misericórdia, porque a pessoa está doente, a pessoa está com um problema, a pessoa está com alguma coisa, e Deus ouve a oração, porque Ele diz assim: tudo que nós pedimos de oração crendo, nós recebemos. Agora o problema é que assim, se nós estivermos destruindo o templo de Deus, e Deus começa a nos destruir, o que acontece? Vamos pedir misericórdia para quem?
Podemos até misericórdia, mas é uma questão de Deus fazer. Então a gente olha aqui, olha, a grande consequência, que às vezes quando a gente olha, que foi falado sobre Esaú, o que Esaú visou no momento? Um prato de lentilha, ele estava com fome. O que ele pensou? De que ele pensou? Não, a Bíblia diz assim, de que me serve a primogenitura? Eu estou com fome, eu preciso resolver o problema agora. Eu comendo agora, matando a minha fome, eu não estou nem aí para a minha primogenitura, né? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Quando nós observamos e lendo aqui, da mesma forma, o rapaz, a moça que está namorando, que está noivo, que não espera o casamento para o relacionamento físico, o que vai acontecer dentro do casamento? Irmãos, ele vai ter problema. Ele vai ter dificuldade, depois pede a misericórdia, pede que a igreja ora, pede, a gente até ora, mas aí tem um problema que vai acontecer. Depois eu vou ler aqui de algumas consequências que aconteceram a esse respeito, que a Bíblia menciona. Vamos ver que é complicada a situação. Então assim, olha, o relacionamento físico, o relacionamento sexual dentro do casamento pode, então espere o casamento. Não vai se antecipar as coisas, porque fala, mas o casamento já está marcado, então a gente já pode. Não pode, porque se extrapolar, está lutando com Deus e vem as consequências. Então é um caso muito, muito, muito sério demais. Parece que não é, mas é, né? Então ele diz assim, olha, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então eu não posso destruir o templo de Deus, eu não tenho autorização para destruir o templo de Deus. Estou falando do meu corpo, né? E evidentemente tudo aquilo que a gente faz contra o nosso corpo nós não podemos fazer. Por isso, inclusive, você olha, eu posso suicidar-me? Claro que não, ninguém pode suicidar. Por quê? Tanto a vida, dá-la ou tirar, só Deus pode dar. Ninguém pode fazer. A pessoa suicidou, ele tem perdão? Não tem. Primeiro, que como é que ele vai se arrepender se ele já se suicidou, se ele já morreu? Então não pode. Eu posso tirar a minha vida? Não pode, porque a minha vida não é minha. A vida foi Deus que deu, tanto a carne como o espírito foi Deus que deu. Eu não tenho autoridade sobre isso, é só Deus que tem. Então veja que a situação é muito, muito séria. Ainda mais um versículo que eu quero ler dentro desse contexto. Sim. Nesse contexto que o senhor falou, a pessoa falou que ela fez tatuagem e não era batizada na igreja. E aí ela está perguntando se ela já perdeu a salvação com Deus por causa da tatuagem. Ok. Não, fique tranquilo, não perdeu a salvação pela tatuagem, né? A pessoa fez lá no pecado, não conhecia Deus. A Bíblia fala que todos os pecados, quando ele recebe Jesus, os pecados dele são remidos e são perdoados. Deus perdoa aquilo que a pessoa fez antes de conhecer a Cristo. Mesmo contexto, a pessoa namorava, foi lá, teve caso com uma, com dois, com 5, com 10, recebeu Jesus perdoa? Perdoa. Nós estamos falando aqui exatamente daqueles que já receberam Cristo, já foram purificados. A Bíblia diz assim que é impossível, que aqueles que já provaram o amor de Deus, que foram purificados, sejam novamente iluminados. Então aqueles que já receberam Cristo, esse pecado que a pessoa comete depois de ele já ser convertido, de ter entregue a vida para Jesus, depois de ter sido batizado, é nesse contexto que nós estamos falando. Até porque, apesar do corpo não pertencer a nós, porque é Deus que dá, aquele que não recebeu a Cristo, embora ele seja um templo, Deus não habita nele, porque Deus não habita onde tem pecado. Amém? Espero ter esclarecido a pessoa que perguntou aí. Agora, mais novos, eu já me batizei, eu posso fazer uma tatuagem de uma pombinha, que o Espírito Santo está na minha vida, escrever Jesus? Não, está escrito no coração, não é na carne, é no coração, tá bom? Então, para o servo de Deus. Então aquele que a pessoa fez lá atrás, irmãos, e a irmã me perguntou, não dá tempo de nós falarmos hoje, com certeza, mas ela, sobre um texto que diz assim, olha, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Então, a pessoa às vezes assim, eu prefiro não saber, porque a partir do momento que eu souber, aí eu já não sou mais ignorante, então eu quero ficar ignorante mesmo, que daí Deus não vai levar em conta.
Não é bem assim, tá? Irmão, a irmã falou assim, pastor, me falaram, não, a pessoa disse, não, Deus não leva em conta da ignorância. Então tudo aquilo que eu fiz sem conhecer Jesus, Deus não leva em conta. Irmão, não é isso não. A gente vai ler o texto direito, o que está escrito no texto, tá? Mas só para antecipar, então não é bem assim o texto que está escrito. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. Pode. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então perceba, até respondendo até o que a pessoa me perguntou, irmão, não sei quem perguntou ali, né? Esse texto inclusive responde isso. O que ele está dizendo assim? Cada um saiba possuir o vosso vaso, seu templo. Quem precisa cuidar do seu templo? Cada um cuida do seu templo. De que jeito? Em santificação. Primeira coisa, santificando. O que é santificando? Tirando o pecado. E honra. Além de tirar o pecado, eu preciso dar sempre honra para o meu vaso, meu corpo, eu preciso honrá-lo, né? O que é honrá-lo? Respeitá-lo. A palavra honra vem de respeito, reconhecimento, que nós temos esse. Que jeito que eu faço isso? Em santificando e dando honra. Não na paixão da concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Não na paixão dos desejos. Como gentios que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus faz isso. Não sabe possuir o vosso vaso em santificação e honra. Mas nós precisamos saber de que maneira nós vamos tratar o nosso vaso, que maneira que nós cuidamos do nosso vaso, oferecendo, né, a sacrifício a Deus, oferecendo nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Esse é o vosso culto racional. É dessa maneira que nós honramos a Deus, e não oferecendo ao pecado. Quando nós oferecemos ao pecado, é a paixão da concupiscência, aquilo que os desejos da carne, é isso que diz o texto. Mas nós, cada um em particular, precisa cuidar do seu vaso, tomar cuidado com o seu vaso. Então isso é muito importante. Eu quero pegar mais uma parte aqui, principalmente, né, a importância disso para a nossa vida. Por que a gente tem que tomar cuidado para não cair em fornicação, adultério, prostituição? Porque a gente vai perceber algumas coisas. Eu sei que todos nós queremos ser salvos, não queremos? Claro, né? Então, isso tem a ver com a minha salvação? Total. Porque se eu destruo o templo de Deus, como é que eu vou ser salvo? Então perceba que no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 29, só contextualizando para os irmãos, surgiu aqui uma questão entre os gentios que converteram a Deus, e vinha lá da época da lei, uma transição da lei e da graça, e os judeus achavam que os gentios precisavam se circuncidar. E aí reuniram em Jerusalém, tiveram uma reunião, buscaram de Deus, e Deus dizendo para eles o que eles deveriam fazer. E não era para seguir a lei de Deus dada a Moisés, mas era para seguir algumas dessas coisas aqui é o resumo do que foi dado para eles, né? Então aqui no livro de Atos, capítulo 15, versículo de 29, e ele vai dizendo assim, ó, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? Então não só alguma coisa da carne, mas que Deus havia direcionado. Ele diz assim, olha, que vós ou que vos abstenhais. O que significa a palavra abster-se? Afastar-se. Não pratique, né, as coisas sacrificadas aos ídolos. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Mas coisas sacrificadas aos ídolos, já falamos, festa junina, como é que chama? Cosme e Damião, quase que eu falo outro nome aqui, pensei no Cosme e Damião, quase que eu falo outro nome aqui, mas é o Cosme e Damião e outras coisas assim, né? Do sangue, né? Então não podemos comer sangue. Então a pessoa, eu posso comer chouriço? Não, a não ser agora eles chamam um outro bife lá de chorizo, né? O chorizo até pode, mas o chouriço não, né? Que é sangue. Por quê? É sangue.
Da carne sufocada, os irmãos conhecem muito bem, sabem o que é carne sufocada, principalmente mais o antigo, né? O que é uma carne sufocada? Chegava lá, pegava o franguinho no quintal, em vez de passar a faca, catava e quebrava o pescoço do franguinho, né? E ficava ali com o sangue que ficava no seu corpo. Então não pode comer carne sufocada. Então nós vemos, olha aqui, da maneira que ele trata, temos que afastar das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e do que mais? Na sequência aí, fornicação, ou adultério, ou prostituição, qualquer tipo de relacionamento físico, sexual ilícito, vós deveis se abster. Isso é o que pareceu bem ao Espírito Santo, porque é contra a sua carne. Ainda no versículo, no livro de aos Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 3. Livro de aos Efésios, capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aos santos, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Ele compara, ele trata aqui a fornicação, qualquer tipo de impureza. Os irmãos sabem o que é impuro, né? O que é uma coisa impuro? Sujo, que não está próprio. Para o servo de Deus, qualquer dessas coisas, inclusive a avareza, que ele trata no mesmo contexto, né? Mão fechada, mão de vaca, mais conhecido popularmente no Brasil. Se a fornicação nem ainda se nomeie entre vós, mas como convém a santos. Ou seja, o que convém a santos? No meio dos santos, no meio do povo de Deus, não acontece essas coisas, não tem no meio do povo de Deus. Alguém pode até dizer assim, pastor, mas na igreja A, B, C e tal lugar, tem pessoa que faz isso. Não, na igreja de Deus não tem. A Bíblia não trata que nós somos o templo do Espírito Santo, e quando alguém se prostitui, adultera, fornica, né? O que acontece? Deus se afasta dele, porque Deus vai destruir. Olha, se Deus vai destruir aquele templo, ele não é mais o templo do Espírito Santo. Então, no meio do povo de Deus, no meio dos santos, não tem isso, né? No meio dos santos não acontece dessa forma. Então, olha, nem se nomeie, não pode essas coisas existir no meio de vós. O texto que o irmão Adivaldo tinha falado, lá em 1 Coríntios 7, está falando sobre o casamento, né? E aí eu quero ler só uma parte que está falando ali ainda dos solteiros. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 8 e 9, para a gente ver que realmente está falando com os solteiros, né? Livro de 1 Coríntios, nós estávamos lá pertinho, né? Saímos um pouquinho. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Olha aqui que ele diz assim, olha, o solteiro, viúva, né? É bom que ficasse só como Paulo, sozinho. Mas, né, se não pode conter-se, o que significa essa palavra conter-se? Olha, você não vai conseguir se segurar, né? Você vai escapar, você vai acabar pecando. Faz o seguinte, casa. Não tem problema, dentro do casamento está tudo certo. É o que nós falamos aqui inicialmente. Olha, relacionamento físico dentro do casamento não tem problema nenhum, o problema é fora do casamento. Então Paulo aconselha, olha, se você não pode ficar sozinho, case, que é melhor você casar do que abrasar. O que significa a palavra abrasar? Brasa, pegar fogo, né? Já viu uma brasa? Arder, né? Está ardendo, pegando fogo, sangue subindo. Então, para evitar essas coisas, case, não tem problema nenhum. Mas é o que diz aqui a palavra de Deus. Por que nós estamos falando isso tudo? Olha o que acontece no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8.
como nós falamos aqui agora há pouco, né? Os irmãos querem ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo. Aí no Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele dá aqui algumas questões, né, das pessoas que ficam fora, que não entram no reino de Deus. 21, 8. Pelo menos é o que eu anotei aqui, né? Mas quanto aos tímidos, é isso? Aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito bem. Então perceba, irmãos, que o que acontece aqui, olha, a segunda morte, o inferno, está reservado, entre outras pessoas, para aqueles que fornicam, prostituem, adulteram. E como os irmãos todos querem ir para o céu, precisa tomar muito cuidado, por isso que diz a palavra de Deus assim, fugir, né? É necessário fugir. Quando a gente fala de fugir, né, me veio aqui à mente, agora lembrei, a Bíblia fala de um homem que precisou fugir, né? De uma mulher, né? Os irmãos lembram? Elias. Mas Elias fugiu não por esse motivo, né? Elias fugiu por causa de medo, né? José. Lembra? A mulher de Potifar estava seduzindo Elias. Elias não, nós trocamos os personagens. José. A mulher de Potifar estava seduzindo José. O que José teve que fazer? Fugir da prostituição, ele teve que sair correndo, né? Mas ele é homem, precisou fugir, coitado. Olha, ele era homem, ele teve coragem de fugir. E isso gerou para ele uma série de consequências momentâneas, porém a recompensa de Deus futuramente. Então a gente observa para esse ponto. Bom, a gente poderia ler muitos textos aqui, mas trazendo para nós como ordem prática. Irmãos, qual que é o grande problema, né? E quando essas coisas acontecem, a Bíblia traz para nós, eu quero pegar de uma pessoa muito conhecida, que a Bíblia trata ele, fala dele como um homem segundo o coração de Deus. Quem que era ele? Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que Deus abençoou muito a vida de Davi, que fez de um pastor de ovelhas, que ele se tornasse o rei de Israel, o principal rei de Israel, que por amor de Davi, né, disse Deus, faz uma promessa que da sua descendência haveria sempre reis, que nunca deixaria de ter reis, inclusive até Jesus veio da descendência de Davi. Mas a gente percebe que em determinado momento da vida de Davi aconteceu um problema, né? Qual que era o problema? As pessoas foram para a guerra e Davi resolveu tirar uma folga. Já viu falar que mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu vou ler alguns textos só para a gente contextualizar, que pode ser que tenha alguém que esteja acompanhando que não conheça, embora eu acho difícil, mas no livro de 1 Samuel, no capítulo 11, livro de 1 Samuel, capítulo 11, acho que é 11, né? Não, o 2 Samuel, não é o primeiro não. É que não está aqui, mas eu acho que é segundo, deixa eu ver aqui. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler um pedaço aqui, só para a gente entender um pouquinho o que acontece. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, então Davi enviou Joabe e seus servos com ele a todo Israel para destruir os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se desviou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, ou que estava se lavando, e era mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer, e entrando a ela,
Entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou e fez-lo saber a Davi, e disse: pejada ou grávida estou. E aí, a gente não vai ler todo o texto, senão a gente precisaria de ler todos, mas os irmãos conhecem o texto aqui. Daqui que acontece? Bom, Davi, ele não vai para a guerra, ele fica aí passeando, ele vê Betseba se lavando lá do palácio real, e ele se interessou por ela, mandou chamá-la, teve relacionamento físico com ela, engravidou-se, né? E aí, depois que ele descobre que ela estava grávida, ela diz: olha, engravidei. E agora ela era casada com Urias, o heteu, conforme diz aqui a palavra de Deus. E aí, quando Davi soube que ela engravidou, o que ele tenta fazer? Ele olha e fala o seguinte: chama Urias, traz ele para lá, diz assim: olha, não vai para a guerra, vai se deitar com a sua mulher. O que ele imaginava? Bom, Urias se deita com a mulher está grávida, ele vai pensar que é filho dele e está tudo certo. Ele traz, mas Urias não vai para sua casa, ele não acha justo ele ir para sua casa enquanto os outros soldados estão na batalha. Então ele não vai para sua casa. E aí Davi se desespera: peraí, mas se ele não for lá se deitar com ela, como é que vai falar que é filho dele? E aí tem uma outra ideia. O que ele faz? Olha, faz o seguinte: pega Urias, coloca lá na frente da batalha, que é para ele morrer, né? E então ele, além de engravidar Betseba, ele mata Urias também. E aí depois, mais um pouquinho, né, para frente, fala que Deus envia o profeta Natã e confronta a ele, e ele acaba falando. Bom, olha, irmãos, a gente olhando, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi muito abençoado por Deus. Davi tinha muitas mulheres, mas ele se interessou por uma que não era sua. Vamos às consequências. Quais foram as consequências disso? A gente poderia citar aqui, a gente vai ler algumas coisas. A vida de Davi, até esse ponto, Deus havia abençoado, podemos ver que estava numa crescente, o tempo todo Deus abençoando a vida dele. Desse momento para frente, a gente vai perceber muitas coisas ruins acontecendo na vida de Davi e da sua família. Houve, os irmãos que conhecem, lê, a gente vai perceber que houve estupro entre irmãos, aí o irmão fingando do outro mata o outro irmão, futuramente um outro filho dele tenta matá-lo, ele precisa fugir do palácio. E aí a gente percebe que esse filho que tenta matá-lo sai em perseguição, que Absalão acaba morrendo também. Então veja que começou a acontecer um monte de coisas ruins na vida de Davi depois de que ele cometeu esse pecado. Então esse é um problema. E aqui eu peguei alguns textos só para a gente citar aqui, né, no livro de Salmos. Vamos ler esse aqui primeiro. No livro de Salmos, no capítulo 32, ele menciona alguma coisa, livro de Salmos, capítulo 32, eu só anotei, mas eu não marquei o que está escrito, então vamos ler juntos. Salmo 32, versos 3 até os 5. A gente não vai ler todos os salmos, os irmãos podem ler tudo em casa, que ficaria mais tempo, mais fácil, né? Então ele diz assim, olha, Salmos 32, 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A gente não vai ler todo o texto, mas a gente percebe aqui que um dos textos de Davi, de sabedoria, né, o Masquil, ele diz as três sabedorias de Davi, e ele vai dizendo o seguinte, olha, ele se cala diante do pecado, primeira coisa que ele tenta fazer é esconder. Irmãos, isso é uma coisa tão interessante, que eu não sei se os irmãos repararam, desde Gênesis, a primeira coisa que a gente faz, a gente ser humano, quando a gente peca, é fazer o quê? Esconder o pecado. A primeira coisa. Observa que quando estava lá no Éden ainda, tudo tranquilo, que Adão peca, o que Adão faz? Se esconde de Deus, porque ele causou
constrangimento na vida dele. Então, sempre que peca, a pessoa tenta esconder. Foi o que Davi tentou fazer. E ele, aliás, ele esconde de alguma forma ou de outra, até que o profeta Natan confronta e ele fala, mas olha o que ele está dizendo aqui. Então, como consequência do pecado, da prostituição que ele teve, olha aqui que diz assim, envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia. A vida de Davi, a partir daquele momento, todos os dias havia uma tristeza imensa na vida de Davi. Aquilo que era para dar prazer para ele, trouxe para ele uma tristeza no seu coração, na sua vida. Nós observamos aí no versículo 4 assim, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu amor se tornou em sequidão de estio. Fiquei uma pessoa mal-humorada, não tinha alegria na minha vida passou a ser uma vida triste, uma vida vazia, uma vida sem alegria, porque ele havia pecado, né? Então nós vemos aqui depois, que depois ele confessa o pecado e tudo mais. Então a primeira consequência que aconteceu na vida de Davi, depois, irmãos, não era para ele ter ficado feliz? Porque, afinal de contas, ele viu a mulher bonita, se relacionou com ela, ela engravidou, e tem até um filho com uma mulher bonita. Mas isso se tornou para ele uma tristeza. Acabou o humor na vida de Davi. Davi era um homem que tem muitos salmos que foram escritos. Irmãos, não sei se todos sabem, mas o que é o livro de Salmos? Salmos eram os cânticos dos hebreus que eles cantavam enquanto iam adorar a Deus. Isso eram os salmos, né? Era de hinos de louvor a Deus. Ele escreveu muitos salmos, mas ele perdeu tudo isso após ele ter se prostituído. Ainda no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 12. Salmo 51, 12. Quem achar, lê para nós, por favor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Senhor, me dá de novo a alegria da salvação. Davi perdeu a alegria, irmão, da salvação. Não fala que ele perdeu a salvação, fala que Deus tirou a salvação, mas ele perdeu a alegria. Não existe nada pior na vida do ser humano do que ele não ter alegria de viver. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existe muitas pessoas que não têm alegria de viver mais. Precisa de estar medicado, precisa de estar arrumando drogas, porque a vida não faz mais sentido, não faz sentido viver. Isso também é consequência de pecado, isso que aconteceu com Davi. Então a gente observa que às vezes pessoas que eram usadas por Deus não são mais usadas por Deus. Pessoas que Deus tinha dado vários dons, aqueles dons acabam se apagando por causa do pecado, né? Então perceba que parece que é uma coisa momentânea, boa, mas futuramente traz grande problema. Outra coisa que aconteceu com Davi, né? Nós falamos aqui que a mulher se engravidou. Em 2 Samuel, no capítulo 12, está logo na frente ali, a gente vai ler do 14 ao 18, né? O que acontece? A mulher fica grávida, vem a criança, mas o que acontece com a criança? Vamos ler no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do 14 ao 18. É isso mesmo, né? Isso. Eu vou ler o 14, irmãos, pode ler 16, 15 até o 18, tá? Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira a que seus inimigos do Senhor blasfemem, também teu filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temeu os seus servos servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta.
porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Então perceba o seguinte, olha, como consequência, eu quero ler só mais um aqui ainda no versículo, no 12, no 9, vamos voltar para o 9 um pouquinho? Não, 9 não, no 10. 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que seja por mulher. Aí os demais mal que ele vai falando para ele. Perceba que Deus promete para ele o seguinte: olha, como você cometeu isso, a espada não vai sair mais da sua casa. E ouve tudo isso que eu já falei para os irmãos. E a criança não vai viver, a criança vai morrer. E aqui menciona então que Davi durante 7 dias jejua, não come pão, ora a Deus e busca. E no final de 7 dias, o que acontece com a criança? Morre. Deus não consentiu que aquela criança sobrevivesse. Então, a gente olha para isso aqui, perceba que parece que é uma coisa simples. Olha, nós observamos, nós lemos que aquele que destrói o templo de Deus, Deus faz o que com ele? Destrói. Na vida de Davi, que era um homem que Deus abençoou poderosamente, como eu falei, a vida dele foi subindo até esse ponto, dali para frente só foi caindo, só problemas na sua vida, né? Então, por quê? Por causa do pecado de prostituição que ele cometeu. Então a gente observa para cá, para os jovens que ouvem, que acompanham pelas redes sociais, os viúvos, aqueles que pretendem casar, parece que é uma coisa simples, irmãos, mas as consequências são graves, né? A gente observa quantos casais jovens que às vezes não esperam o casamento, antecipam o relacionamento físico e às vezes a criança, o bebê, vem com problema, vem doente, morre, Deus não permite que aconteça. A gente ora, mas por que será? Porque fez errado. A consequência é isso. Então, qual que é o grande problema que tem contra você pecar contra o seu próprio corpo? Deus castiga porque o corpo não é seu. A Bíblia fala que Deus o destrói. Então, a gente tomar bastante cuidado em relação a essas coisas todas, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O pecado contra o corpo é tão grave contra pecar contra o Espírito Santo, porque vem as consequências. Então você observa lá, o jovem por um momento de prazer, porque lá fora as novelas e todo mundo ensina que isso é normal. Imagina uma jovem casar virgem, irmãos, em pleno século 21 que nós estamos, né? 22 já, 20, né? 21. Em pleno século 21, uma jovem casar virgem é um absurdo. Isso não acontece mais, isso é lá atrás. Não, você é o templo do Espírito Santo. A gente observa que é isso que Deus espera, porque Ele quer habitar na nossa vida. Mas lá fora está tudo diferente. Lá fora, aqui dentro não. Aqui dentro nós somos servos de Deus. Deus habita no nosso corpo. Cada um de nós precisamos saber como nós possuímos o nosso corpo, porque se nós não soubermos possuir o nosso corpo, Deus o destrói. E horrenda coisa, né? A palavra diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por quê? Se o diabo luta, se o diabo arma cilada, se o diabo arma alguma coisa contra nós, nós clamamos e Deus vem ao nosso socorro. Quando Deus faz, não tem o que nós fazer. Aí é aguardar o que Deus quer fazer. Então a gente tomar bastante cuidado. Eu quis trazer isso para os irmãos. A irmã perguntou, tem mais coisas que nós poderíamos falar? Outra coisa do jovem, relacionamento, cuidado, irmãos, nós falamos do dia de julgo desigual. Uma das coisas mais complicadas que às vezes existe no meio do servo de Deus é isso. A pessoa não tem jovem, não tem a jovem nem o jovem, né? Vai casar, busca lá fora mesmo, né? Busca lá fora, é um julgo desigual. Imagina que casa com alguém que é católico, né, seguidor, e quando vai casar já surge o primeiro problema, né? Aliás, antes de casar, porque aí aquele que é católico, o rosto, diz assim, olha, eu não vou na sua igreja, a não ser se for na minha, né? Então um dia o irmão está aqui adorando a Deus, outro dia está lá na igreja católica fazendo a missa, porque tem que fazer o trato, né? Um dia na casa um. Quando vai casar? Vai casar na onde? Na igreja católica? O padre não vai deixar, você vai ter que fazer a primeira comunhão, senão você não pode casar.
Ah, então casa na igreja aqui, mas eu não vou casar na igreja de crente, eu sou católico. Já vai ter um problema. Quando a criança nasce, o que faz com a criança? Precisa ser batizada. Não, meu filho você não vai levar lá para o... Não, mas ele é meu filho também, ele vai. Perceba que vai ter uma vida de problemas. Então, a Bíblia, não junteis a jugo desiguais. Porque além de ser destruição do corpo, vai ter problemas. Alguém fala, mas teve um caso lá que deu certo, e teve 100 que deu errado. Então é melhor não apostar no caso certo. A Bíblia fala isso na palavra de Deus aqui, que quando lá atrás Balaão, que ele foi contratado para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus, que ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus, o que ele aconselha? Mistura o povo, pega seus filhos e dá para suas filhas, seus filhos ali, com o povo da terra. Faz isso que dá tudo certo. E misturou, e a Bíblia fala que a ira de Deus se levantou contra o povo de Israel, que morreram num dia 24 mil pessoas, teve que matar. Deus exigiu que eles morressem porque desobedeceram. Então olha, parece que é uma coisa simples, não é simples. Quando o povo foi para a Babilônia e eles se casaram com as moabitas, com as mulheres daquela terra, o que aconteceu? A gente vê de Esdras e Neemias falando, olha, as crianças falavam meio asdoditas, não conseguia falar o judeu, eles não misturou. A Bíblia fala a respeito de Salomão, os irmãos conhecem Salomão, a Bíblia fala que Deus pede que desse, Salomão pede que Deus desse sabedoria para ele, e Deus lhe dá sabedoria. O que aconteceu quando ele casa com mulheres estrangeiras? Fizeram pecar. Como consequência, o reino se dividiu. E Deus assim, olha, por amor de Davi, eu vou deixar seu filho reinar sobre 2 tribos, mas não sobre 12 mais. Por causa dele ter misturado, sacrificado a ídolos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, que isso é muito sério. E nós como servos de Deus, precisamos tomar cuidado em relação a isso. Nosso pecado contra o corpo é uma das coisas gravíssimas e que muitas vezes as pessoas não dão valor. A gente vai casar mesmo, né? Antecipa, as consequências podem ser drásticas desde o início do casamento. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque isso desagrada a Deus. A gente não pode lutar contra Deus. Sim. Quando ele começou a entender o cliente, mesmo na juventude, ele entrou no jogo municipal, ele subiu até a casa, no Juízes capítulo 16, ele subiu até a casa e entrou, viu uma prostituta e entrou nela. Aí começou a decadência dele. Casou com a mulher, né? Casou com a mulher, antes mesmo de ter o relacionamento com ela, já foi dada para outro homem, né? Já teve problema ali, viu Dalila, vai para lá, seus pais, menina, mas não tem esposa para você aqui, me apaixonei por aquela. Os irmãos conhecem a vida dele, né? O que aconteceu com ele? Foi traído pela mulher e levou à morte dele. Perdeu os olhos primeiro, foi preso, foi zombado, foi acorrentado, e no final... Senhor, me dá força mais uma vez, eu morro junto com os inimigos, mas me dá um pouquinho de força, né? Eu não aguento mais essa vida. Foi o que aconteceu com ele pelas escolhas, né? Espiritual, sim. E aí nada tem importância mais, né? A nossa visão hoje é espiritual, e quando nós perdemos a visão espiritual, perde-se tudo, né? Aqui tem uma pergunta que mandaram para mim aqui, irmão, é o seguinte, ó, pastor, é pecado dormir com roupa muito extravagante ou sensual? Tira a minha dúvida, Deus abençoe. E aí, irmão perguntou, e aí, né? O que acontece? Né? Bom, primeiro que assim, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a algumas coisas. Nós aqui, como igreja, a gente orienta, olha, nós lemos aqui em Tessalonicenses, cada um saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. A pessoa casou, vai ter um relacionamento com seu marido, não precisa ficar de roupa, não precisa apagar a luz, é você e seu marido, está lá, não tem pecado nenhum. Eu vou dormir, que roupa que eu vou dormir? Eu não sei, conversa com eles lá, né? A Bíblia, o pecado, principalmente, a Bíblia não fala para nós que roupa nós devemos dormir. Entretanto, uma vez até o pastor Adel disse assim, olha, imagina que você está dormindo meio despreparado lá, durante a noite pega fogo na sua casa, você tem que sair correndo, né?
Pode acontecer, os irmãos já ouviram falar de casas que choveu, destelhou, derrubou parede, e você tem que sair, não dá tempo de pegar nada, né? Com a roupa que você está, dá para fazer isso? Se não der, vai ter que sair do mesmo jeito, né? Não vai dar para ficar. Então, assim, eu não vou lá dizer para o irmão que roupa você deve dormir ou não deve dormir. Converse com seu esposo, sua esposa, e vê o que vocês precisam fazer. Porém, né, a gente precisa ter isso em mente. Olha, se por acaso, né, acontecer um caso desse, você precisa sair correndo, você pode sair, né? Se não pode, toma cuidado, né? Porque pode acontecer, tá bom? Sim. 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 Então, irmãos, a gente fala assim, olha, que verdadeiramente é pecado, mas eu não posso dizer que é pecado, porque assim, pecado é aquilo que a Bíblia fala para fazer eu não faço, ou para não fazer eu faço. Mas, né, a gente pode precisar sair meio que correndo, né? Pessoas estão lá com pouca roupa, passa mal à noite, tem que sair correndo para socorrer, né? E como é que faz, né? Então, toma cuidado em relação a isso. Cada um saiba possuir o vosso, seu, eu, meu, seu, seu. O que eu faço com o meu vaso? Você precisa saber o que você faz com ele, né? Em santificação e honra. Você está lá no seu quarto fechado, é problema seu e do seu marido. Eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo lá dentro, não, desde que você seja casado, né? Então não tem problema nenhum, né? Passou lá, irmãos, a gente precisa tomar cuidado por isso, né? A Bíblia fala assim: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, né? Não seja esse pecado. A Bíblia fala para nós deixar o pecado e o embaraço. Perceba que embaraço não é pecado, mas precisa deixar, porque ele acaba se tornando em algum momento. Então precisa deixar, né? Sabe, irmãos, já viram, né? Quando um mosquito ele cai numa teia de aranha, o que acontece quando ele bate na teia de aranha? Ele se prende, né? Aí ele vai tentando, ele vai se amarrando para não sair mais. O pecado, o embaraço é exatamente isso, né? Ainda não é pecado, mas ele vai ficar, tá bom? Amém? Dentro do que nós falamos, os irmãos querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, discordar com alguma coisa, também não tem problema, né? Os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Em não havendo, sim, no caso do mosquito, o embaraço custa a vida dele, ele vai morrer, né? O pecado vai matar, o embaraço vai te levar para lá também, mesma coisa. Talvez demore um pouquinho mais, né? Mas ele vai acabar levando para lá também. Sim. Quem entende? No caso, tem como, assim, meus meninos, né? Eles são batizados, mas até quando eu trouxe, né, na igreja, então eles são conhecedores, né? São tementes a Deus. E só que assim, todos eles trouxeram o filho para ser apresentado. E um do meio, a esposa dele no simplesmente católica, né, entre aspas. Ela quis batizar o filho. Aí ele falou assim: eu não vou levar para batizar, eu vou levar para apresentar. Ela falou assim: tudo bem, a gente vai apresentar, depois eu quero batizar. E como fica essa situação? Pois é, como é que fica, né? Bom,
como é que fica assim? Quando a criança crescer, ela vê o que vai fazer. A Bíblia traz assim que os pecados passavam dos pais para os filhos até a terceira e quarta geração. E Jesus diz assim, olha, nunca mais os filhos pagarão pelo pecado dos pais, mas cada um pagará pelo seu próprio pecado. Então, a pessoa levou o filho lá para ser apresentado. Isso é um caso complicado, porque Coríntios, quem aqui fala? Coríntios mesmo diz assim, que se um dos dois fosse cristão, a criança seria santificada pelo cristão. Não sendo cristão, não tem ninguém que santifique a criança. Quando ela crescer, se ela entregar a vida para Jesus, a Bíblia fala que Deus, Ele perdoa os seus pecados, sua iniquidade. Quando a criança, os pais que respondem por ele, né? Então, foi levado diante do altar. A Bíblia fala que os ídolos, eles não são nada, né? Eles não têm poder nenhum para fazer. Mas é difícil a gente dizer assim, olha, como é que fica a situação da criança? Eu acho que não fica, né? Quando ela crescer, que ela vai ter que ver o que ela faz. Ela que vai ter que receber Jesus, entregar a vida para Jesus, porque o pai não vai poder salvar o filho, né? Não dá. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Foi perguntado, ele é casado ou ele é esposo se separaram? Ele quer saber o que ele faz para ele não pecar. Segundo a Bíblia, em 1 Coríntios 7, ele diz assim, olha, aos casados, mando eu, acho que Paulo, vamos ler para não falar coisa errada aqui. 1 Coríntios 7, é muito complicado, porque assim, separou, tá? Eu não sei o caso, se ele puder procurar o pastor lá, provavelmente o pastor vai auxiliá-lo. Mas, por eu não saber de nada que acontece, vamos ver o que a Bíblia diz primeiramente. Versículo 12, 1 Coríntios 7, versículo 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, primeiro ponto, separou. A Bíblia diz, não foi por motivo de prostituição? Não sei o que aconteceu. Então, olha, se separou, por incompatibilidade de gênero, que fique sem casar. Mas eu não aguento ficar sem casar. A solução que Paulo dá em 1 Coríntios 7. Então, reconcilia com sua mulher novamente. Está tudo resolvido. Mas aí aconteceu... Bom, aí precisa ver o que aconteceu. Aí tem que... As regras são essas, exceções têm que ser analisadas caso a caso. Então não dá para dizer para a pessoa que eu nem sei quem é, nem como é que se trata, não conheço a vida. É mais fácil sentar com o pastor dela e conversar sobre o assunto, que vai auxiliar o melhor. Mas, em regra, não deixe. Deixou, tudo bem, não tem problema, mas fique sem casar. Mas eu não aguento ficar sem casar, então reconcilia com o marido. Está resolvido, tá bom? É simples, né? Resolver o problema dos outros, né? Tá, irmãos, feitiçaria é um assunto que ele é muito abrangente. Pessoal, o que é um feiticeiro? Aquele que vai lá, tem um cardeirão e joga coisa e faz porção. Não é isso. A feitiçaria, o pecado da feitiçaria, inclusive, a Bíblia menciona aqui um pecado de feitiçaria, me fugiu, não vou saber dizer onde ele está aqui, mas uma rebelião contra Deus é uma feitiçaria. Mas, principalmente, quando a gente pensa assim, olha, tem coisas que parece que não são inofensivas. Uma feitiçaria, a pessoa vai lá, procura um terreno de macumba, é feitiçaria. Mata uma galinha preta, põe na encruzilhada, é feitiçaria. Isso aí todo mundo sabe. O que às vezes as pessoas não sabem o que é feitiçaria é uma tal de simpatia. Simpatia, o nome não é bonito, inclusive, é bem simpático, uma simpatia, né? O que você faz? Você quer casar, pega o Santo Antônio, põe de cabeça para baixo dentro do copo, e aí você vai casar. E é simpatia, feitiçaria, mesma coisa. Pega uma ferradura e coloca atrás da sua porta. Eu não sei nem para que serve isso, mas as pessoas colocam, né? Põe uma feitiçaria, acho que é para dar sorte, né? E eu costumo brincar que assim,
Se ferradura desse sorte, cavalo não levava peso, né? E o coitado leva peso. Então assim, põe a ferradura. Outras pessoas assim, não pegam um trevo de quatro pontas, né? Pega o trevo, mas tem que ser o de 4 pontas. Você pega o trevo de 4 pontas e aí você faz uma simpatia. Ou não, a pessoa está com uma doença. Não, a minha avó, ela fazia uma simpatia, que é assim, você vai lá, faz um negócio assim. Você perdeu uma chave, você dá não sei quantos pulinhos que você acha, né? Isso tudo é feitiçaria. Parece uma coisa simples, é simpatia, mas é só o nome que é simpático, é feitiçaria, mesma coisa. Tudo isso é pecado de feitiçaria, né? Então, assim, é lógico que a gente precisaria de bastante tempo para dialogar sobre isso, mas em síntese é isso, né? A pessoa pode fazer feitiçaria fazendo simpatia. Acha que está fazendo simpatia e está em feitiçaria. Sim. Quando eu disse que não tem mais, veja bem, quando a gente olha lá atrás, se tinha uma regra para o povo de Israel. A regra para o povo de Israel era essa: quando a pessoa adorava ídolos, aquela maldição ia passando até a 3ª e 4ª geração. Acontece isso ainda? Sim, acontece. Dentro da família, a pessoa casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. Existe ali um demônio, um espírito está dentro daquela família, precisa ser repreendido. Se ninguém repreender, ele continua destruindo, a Bíblia continua lá. Mas quando a gente conhece Cristo, né, então assim, trazendo para nós como igreja, não passamos, lá atrás eu era feiticeiro, meu filho vai ser feiticeiro. Não, isso, quando eu recebi Jesus, entreguei a vida para Jesus, isso foi terminado. Jesus disse, olha, mas antigamente não, passava-se mesmo, não tinha escolha. Então a lei era essa: olha, você adora ídolo, a maldição vai até a 4ª geração da sua família. Aí quando veio Cristo, na graça, a gente recebendo Cristo, disse, não, agora cada um paga pelo seu pecado. Evidentemente que quem estuda demônios aí, eu não estudo, não conheço, mas existe um monte de demônio para cada coisa, e diz que tem uns demônios que eles, como é que se fala? Que eles gostam do canto, ele fica naquela casa, e precisa alguém expulsar, porque se não expulsar ele fica lá. Aí o filho é doente, o neto é doente, o bisneto, e vai passando, porque o diabo está ali naquela família. Então aquele espírito de separação continua, ninguém quebra aquilo lá, né? Então, mas o que eu digo é, irmão, o filho foi lá e levou na igreja católica, batizou. Bom, a criança, ele vem, recebe Jesus, está tudo certo, não tem problema nenhum, né? Mas não é que o diabo ele atua nas famílias, sim, ele continua atuando, mas dentro do povo de Deus que recebe Cristo, isso não, cada um paga pelo seu pecado. Meu pai fez aquilo, eu vou pagar? Não, isso é coisa dele, o meu é meu, né? Então nós, como servos de Deus, tá bom? Sim. Mas quando eu recebo Cristo, né, isso eu acabo pagando pelo meu, não pelo restante da minha família, né? Cada um vai pagar pelo seu, né? Amém? Ficou mais alguma coisa? Não? Que benção. Em não havendo, né? Só lembrando os irmãos que amanhã não, né? Lembrando os irmãos então que no sábado, permitindo Deus, né, tem os irmãos que estão indo para São Sebastião, alguns do Sertãozinho, mas temos culto no Jardim Marquês. Domingo pela manhã temos a reunião das crianças, jovens e adolescentes, né? E deu certo? Ainda não? Se Jesus permitir, nós teremos o culto domingo, fazemos um culto evangelístico ali na rua, se não será no templo mesmo, né? Então até domingo nós saberemos, tá bom? Sim, antes de nós encerrarmos aqui, Manglória está fazendo aniversário, né? Ô Glória, né? Quem? Mas ela precisa de oração, mas ela não está aqui, então a gente na oração final, pedir para o pastor Oswaldo fazer a oração final, vai estar apresentando uma Estela também. Mas vamos convidar a nossa irmã Glória, né, para agradecer a Deus por mais um ano de vida que tem concedido nossa irmã Glória, que Jesus possa estar abençoando, dando graça, e que benção, né? No dia de aniversário, estar na presença de Deus, isso é maravilhoso, né?
Convidando a irmã Glória, pedir para os obreiros, por gentileza, estar agradecendo a Deus.